Você foi só uma diversão. Eu preciso te contar uma coisa. Algo que me corrói por dentro há 7 anos e que talvez me defina como o pior tipo de homem que existe. Sabe aquelas palavras que você fala num momento de raiva e depois passaria o resto da vida tentando engolir de volta? Pois é, eu disse as piores palavras que um homem pode dizer para uma mulher grávida. E não foi num momento de loucura, foi com frieza, com crueldade calculada. Deixa eu te explicar como tudo começou, porque você precisa entender o monstro que eu era naquela época para compreender o que vem depois. Era 2017. Eu tinha acabado de assumir a diretoria da empresa do meu pai, uma construtora que faturava milhões. Poder, dinheiro, influência. Eu tinha tudo nas mãos e me achava o dono do mundo. Usava terno de R$ 3.000, dirigia uma BMW que custava mais que uma casa e tratava pessoas como objetos descartáveis, principalmente mulheres. Foi quando ela apareceu. Ana, esse era o nome dela. Morena, olhos castanhos profundos, sorriso que iluminava qualquer ambiente. Tinha sido contratada como assistente administrativa, vinha de uma família simples do interior. Lembro do primeiro dia dela no escritório, usando uma blusa branca simples e uma saia preta que ela claramente havia comprado numa loja popular. Mas havia algo nela, uma pureza, uma doçura que contrastava brutalmente com o ambiente corporativo frio onde eu vivia. O que começou como alguns olhares curiosos se transformou rapidamente em algo mais intenso. Eu inventava desculpas para chamá-la no meu escritório. Ana, preciso que você organize estes contratos. Ana, pode me trazer um café? Qualquer pretexto para sentir aquele perfume suave de lavanda que ela usava, para ver aqueles olhos brilharem quando sorria. Durante 3 meses, construímos uma relação que eu mantinha completamente em segredo. Era o chefe poderoso se relacionando com a funcionária humilde. Eu sabia que aquilo era errado em vários níveis, mas a adrenalina do proibido me excitava. Encontros escondidos no meu apartamento, beijos roubados no estacionamento da empresa, quando não havia ninguém por perto. Mensagens apaixonadas que ela enviava e que me faziam sorrir no meio de reuniões importantes. Ela me olhava com uma admiração que eu nunca havia experimentado antes. Não era interesse pelo meu dinheiro. Ana nem sabia direito o quanto eu tinha. Era algo mais puro. Ela se apaixonou pelo homem que eu fingia ser quando estava com ela. O cara gentil, engraçado, que ouvia seus sonhos de ter uma família, uma casinha simples, filhos correndo pelo quintal. E eu. Eu me viciei naquela adoração. Naquela forma como ela sussurrava meu nome quando estávamos juntos, como segurava minha mão com os 2 dedos dela, como me olhava como se eu fosse seu herói. Era diferente de todas as outras mulheres do meu círculo social, que eram calculistas, interesseiras. Ana era real, mas eu sempre soube que aquilo era temporário. Na minha cabeça, ela era uma diversão, um interlúdio romântico na minha vida de responsabilidades e ambições. Eu tinha planos. Casamento arranjado com a filha de outro empresário, expansão dos negócios, construção de um império. Ana não cabia nesse futuro. Ela era bonita demais para ser esquecida rapidamente, mas simples demais para ser apresentada à minha família. O problema é que Ana não sabia disso. Para ela, o que vivíamos era real, verdadeiro. Ela fazia planos. Falava sobre nosso futuro como se fosse uma certeza. Quando estivermos casados, quando tivermos filhos, quando morarmos juntos. Eu sempre desconversava, mudava de assunto, fazia uma piada. Nunca tive coragem de ser honesto sobre minhas verdadeiras intenções. Foi numa sexta-feira de março que meu mundo desabou. Eu estava no escritório, revisando alguns contratos importantes, quando Ana bateu na porta. Posso lembrar cada detalhe daquele momento como se fosse agora. Ela estava pálida, as mãos tremendo ligeiramente, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Usava aquela blusa azul que eu gostava, mas parecia 2 números maior que o normal. "Posso falar com você?" ela perguntou, a voz quase inaudível. Eu fiz sinal para ela entrar e fechar a porta. Ana se aproximou da minha mesa, mas não sentou. Ficou ali parada, mexendo nervosamente na alça da bolsa, tentando encontrar as palavras certas.
Eu preciso te contar uma coisa, ela disse finalmente. E eu pude sentir o cheiro da ansiedade no ar, aquele suor frio que antecede grandes revelações. Eu estava sentindo algumas coisas estranhas nas últimas semanas. Enjoos, cansaço. Então, eu resolvi fazer alguns exames. Meu estômago gelou antes mesmo dela terminar a frase. Estou grávida. 2 palavras. 2 palavras simples que explodiram na minha cabeça como uma bomba atômica. O escritório pareceu girar ao meu redor. Lembro do barulho do ar-condicionado, do tic-tac do relógio na parede, do som abafado do trânsito lá embaixo. Tudo amplificado, como se o mundo tivesse ficado mais alto e eu mais sensível. Ana me olhava com uma mistura de medo e esperança. Esperança. Ela realmente acreditava que eu ia ficar feliz. Que ia abraçá-la, beijá-la, fazer planos para nosso futuro junto com aquela criança. Mas a única coisa que passou pela minha cabeça foi pânico. Pânico puro e selvagem. Minha carreira, minha reputação. Os planos do meu pai para mim. O casamento que já estava sendo arranjado. Tudo desmoronando por causa de uma aventura que havia fugido do controle. Foi quando eu me transformei no monstro que sempre fui no fundo, mas que havia escondido dela durante todos aqueles meses. Grávida? Eu repeti, a voz saindo mais fria que gelo. De quanto tempo? 8 semanas, ela respondeu, e pude ver uma lágrima descendo pelo rosto dela. Eu me levantei da cadeira, caminhei até a janela. Fiquei alguns segundos olhando para a cidade lá embaixo. Pessoas pequenas, carros minúsculos, vidas insignificantes, incluindo a dela. Quando me virei para enfrentá-la, eu já não era mais o homem que ela conhecia. Ana, eu disse, cada palavra saindo com a precisão de uma lâmina. Eu preciso que você entenda uma coisa. O que nós tivemos foi bom, mas você foi só uma diversão. Só isso. Nunca houve planos de futuro. Nunca houve promessas sérias. Vi o rosto dela se desfazer. Literalmente se desfazer. Os olhos se arregalaram, a boca se abriu em choque silencioso. A cor sumiu das bochechas. Mas eu não parei. Era como se uma parte cruel de mim tivesse assumido o controle. Então você tem 2 opções bem simples. Ou você aborta essa criança, e a gente esquece que isso aconteceu, ou você cria esse lixo sozinha, longe de mim. Sim, eu disse lixo. Falei sobre o futuro filho dela, nosso filho, como lixo. Peguei o talão de cheques da gaveta, escrevi um valor que para ela devia representar uma fortuna, arranquei a folha e estendi na direção dela. Isso aqui deve ser suficiente para resolver o problema. Ou para você sumir da minha vida e da minha empresa. Hannah ficou parada por um longo minuto, olhando para o cheque na minha mão. Depois levantou os olhos para o meu rosto. E o que vi ali me assombra até hoje. Não era só dor ou decepção. Era a morte de todos os sonhos dela. O momento exato em que a esperança morreu dentro daqueles olhos castanhos. Ela não pegou o cheque. Sem dizer uma palavra, pegou a bolsa, se dirigiu para a porta e saiu. Ouvi os passos dela no corredor, se afastando, carregando minha criança e meu futuro para longe de mim. Eu achei que havia resolvido o problema. Como eu estava enganado. Sabe o que eu esperava que acontecesse depois daquela conversa? Que Ana simplesmente sumisse, que pegasse suas coisas, pedisse demissão e desaparecesse da minha vida como um pesadelo que você prefere esquecer. Era assim que funcionava no meu mundo. Problemas se resolviam com dinheiro ou distância. Mas Ana me surpreendeu. Na segunda-feira seguinte, ela estava lá, sentada na mesa dela, digitando relatórios como se nada tivesse acontecido. Quando passei por ela pela primeira vez naquele dia, senti meu estômago revirar. Ela me cumprimentou com um bom dia, educado, profissional, e continuou trabalhando. Como se eu não tivesse acabado com a vida dela 3 dias antes. Durante as próximas semanas, desenvolvi uma paranoia estranha. Toda vez que ela ia ao banheiro, eu me perguntava se estava passando mal por causa da gravidez. Quando bebia água constantemente, eu sabia que eram os enjoos. Quando a vi rejeitando o cafezinho que sempre tomava, confirmei que ela havia decidido manter a criança, e isso me irritava profundamente. Não era remorso, pelo menos não ainda. Era indignação. Como ela ousava me desafiar? Eu havia oferecido uma saída fácil, havia deixado claro que não queria envolvimento.
Por que ela estava complicando tudo? O pior era que ninguém no escritório sabia de nada. Para todos, Ana era apenas a assistente eficiente que fazia seu trabalho. Para mim, ela era um lembrete constante da minha irresponsabilidade caminhando pelos corredores. Foi no final do primeiro mês que notei as mudanças físicas. Ana estava ficando mais magra, não mais gorda. O rosto pálido, olheiras profundas, um cansaço que parecia vir de dentro dos ossos. Ela chegava mais cedo e saía mais tarde, como se trabalhar fosse uma fuga da realidade que estava vivendo. Um dia, por volta das 6 da tarde, eu saía do escritório quando a vi no banheiro feminino. A porta estava entreaberta e eu ouvi um som que me gelou a espinha. Ela estava vomitando. Não eram apenas ânsias normais. Era um som violento, desesperado, como se o corpo dela estivesse rejeitando tudo. Fiquei ali parado no corredor como um idiota, ouvindo aquele sofrimento que eu havia causado. Quando ela saiu, me viu esperando. Nossos olhos se encontraram por um segundo e vi algo que me deixou sem chão. Ela não mostrou vergonha, nem raiva. Apenas limpou a boca com um lenço, endireitou a blusa e disse: "Com licença." Era como se eu fosse invisível para ela. Pior que ódio, era indiferença total. As semanas foram passando e Ana estava claramente sofrendo uma gravidez difícil. Eu comecei a pesquisar sobre o assunto na internet, não sei porquê. Talvez culpa, talvez curiosidade mórbida. Aprendi sobre hiperêmese gravídica, sobre complicações do primeiro trimestre, sobre todos os riscos que uma gravidez pode trazer. E Ana estava passando por tudo isso sozinha. Descobri que ela estava morando num quarto alugado em São Miguel Paulista, pegando 3 conduções para chegar ao trabalho. Descobri porque, obviamente, mandei investigar. Queria saber se ela estava planejando alguma coisa contra mim, algum processo ou chantagem, mas não havia nada. Ela estava apenas vivendo, trabalhando, pagando contas, fazendo pré-natal num posto de saúde público, construindo uma vida para ela e para a criança que eu havia rejeitado. Foi numa quinta-feira de manhã que minha paranoia se transformou em algo parecido com medo real. Ana desmaiou. Eu estava na sala de reunião quando ouvi a gritaria. "Chama a ambulância. Alguém sabe fazer massagem cardíaca? Ela está respirando?" Saí correndo e a vi no chão, pálida como papel, uma poça de sangue pequena, mas visível nas roupas íntimas. As mulheres do escritório estavam ao redor dela, todas falando ao mesmo tempo, tentando ajudar. Naquele momento, uma parte de mim que eu nem sabia que existia, assumiu o controle. Afastei todo mundo, peguei Ana no colo, ela era tão leve, muito mais leve do que lembrava, e levei até meu carro. Nem pensei 2 vezes. No hospital, enquanto ela estava sendo atendida, fiquei na sala de espera como um pai desesperado. Mas eu não era o pai. Era eu? Eu havia abdicado desse direito. Era apenas o homem que havia causado aquela situação. Depois de 2 horas, o médico saiu. Um homem mais velho, cabelos grisalhos, expressão séria. "Você é o pai?" ele perguntou. Eu, sim. Menti automaticamente. "A mãe está estável, mas a gravidez é de alto risco. Ela tem descolamento parcial de placenta, pressão baixa crônica e sinais de desnutrição. Precisa de repouso absoluto e acompanhamento rigoroso." "E o bebê?" "Por enquanto está bem, mas..." Ele hesitou. "Há algumas questões que precisam ser investigadas. Vamos fazer alguns exames mais específicos nas próximas semanas." Quando entrei no quarto para vê-la, Ana estava acordada. Me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Não era gratidão, nem raiva. Era algo como resignação. "Obrigada por me trazer", ela disse simplesmente. "Ana, Você não precisa ficar", ela me interrompeu. "Sei que só fez isso porque aconteceu no seu escritório. Não quero complicar sua vida mais do que já compliquei." Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. A forma como ela disse, sem amargura, apenas constatando um fato, me fez perceber o tamanho da minha crueldade. "Eu vou pagar o hospital", eu disse. "Não precisa. O SUS cobre."
Ana, pelo amor de Deus, deixa eu pelo menos... Você já deixou claro o que pensa sobre mim e sobre essa criança, ela disse, a voz firme, mas sem agressividade. Não precisa se sentir culpado agora. Eu escolhi manter o bebê sabendo que seria sozinha. Não estou te cobrando nada. Saí do hospital com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em meses, Ana havia me feito sentir pequeno. Não pelo que disse, mas pelo que não disse. Pela dignidade com que estava enfrentando uma situação que eu havia tornado 10 vezes mais difícil. Nos dias seguintes, ela faltou ao trabalho. Repouso médico. O escritório parecia estranhamente vazio sem ela ali. Outras funcionárias assumiram suas tarefas, mas nada funcionava da mesma forma. Ana havia se tornado indispensável sem que ninguém percebesse, incluindo eu. Foi na semana seguinte que recebi um telefonema que mudou tudo. Senhor, é do Hospital São Paulo. A paciente Ana Santos pediu para ligar para o senhor. Ela está internada novamente. Meu sangue gelou. O que aconteceu? Complicações na gravidez, senhor. O médico gostaria de conversar com alguém da família. Família. Eu era a família dela? Tecnicamente, eu era o pai da criança. Mas havia abdicado de qualquer direito de ser chamado assim. Quando cheguei ao hospital, o mesmo médico de antes estava esperando. Como eu disse da última vez, é uma gravidez de risco. Fizemos os exames complementares e descobrimos algumas coisas. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvi-lo. O bebê tem uma malformação nos pulmões. Nada fatal, mas vai precisar de cuidados especiais quando nascer. Possivelmente ventilação assistida nos primeiros meses. O mundo girou ao meu redor. Uma criança que ia nascer com problemas respiratórios, cuidados especiais, tratamento caro. E Ana ia enfrentar tudo isso sozinha, com o salário de assistente administrativa. Qual é o prognóstico? Perguntei. Com acompanhamento adequado, a criança pode ter uma vida normal, mas vai ser um começo difícil e caro. Naquela noite, sentei no meu apartamento de cobertura, olhando para a cidade iluminada lá embaixo, e pela primeira vez em meses pensei seriamente sobre o que havia feito. Havia chamado meu filho de lixo, havia rejeitado uma mulher que me amava, e agora essa criança ia nascer com dificuldades que eu poderia ajudar a resolver, mas havia escolhido me afastar. Era nesse momento que deveria ter corrido de volta para o hospital. Era nesse momento que deveria ter pedido perdão, ter assumido minhas responsabilidades. Mas eu não fiz. Em vez disso, tomei 2 doses de uísque e decidi que aquilo confirmava minha decisão original. Uma criança com problemas de saúde seria um fardo ainda maior. Ana que se virasse. Eu ainda não sabia que 2 anos depois, essa decisão me assombraria de uma forma que jamais imaginei possível. 2 meses se passaram desde aquela conversa no hospital. 2 meses em que eu consegui, de alguma forma, empurrar toda aquela situação para o fundo da minha mente e seguir com minha vida como se nada estivesse acontecendo. Ana havia entrado em licença médica prolongada. Então eu não precisava vê-la todos os dias. Longe dos olhos, longe do coração, como dizem. Eu estava focado em fechar o maior contrato da história da empresa. Um complexo residencial de luxo que ia me render comissões milionárias. Era tudo o que importava. Dinheiro, sucesso, reconhecimento. O tipo de coisa que sempre definiu quem eu era. Era uma terça-feira de novembro, por volta das 3 da madrugada, quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Meu primeiro instinto foi recusar a ligação. Quem liga nesse horário se não para trazer problemas? Mas algo me fez atender. Alô? É o pai da Ana Santos? A voz era feminina, cansada, profissional. Meu estômago despencou. Sim, menti mais uma vez. Sou da maternidade do Hospital das Clínicas. Ana está em trabalho de parto, mas há complicações. Ela pediu para ligarmos para o senhor. O mundo parou, literalmente parou. Complicações? Que tipo de complicações? É melhor o senhor vir até aqui. Estamos na maternidade, 4º andar. A ligação caiu e eu fiquei ali, sentado na minha cama king size, no meu apartamento de 1000 metros quadrados, olhando para o telefone como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Ana estava tendo o bebê. Nossa criança estava nascendo naquele exato momento. Vesti a primeira roupa que encontrei
e saí dirigindo como um louco pelas ruas vazias de São Paulo. Durante todo o caminho, minha mente era um turbilhão de pensamentos contraditórios. Por que ela havia pedido para me chamarem? Por que eu estava indo? O que eu ia fazer quando chegasse lá? O Hospital das Clínicas à noite é um lugar assombrado. Luzes fluorescentes frias, cheiro de desinfetante misturado com medo, corredores infinitos ecoando passos apressados. Subi até o quarto andar com o coração batendo na garganta. Estou procurando Ana Santos, disse para a enfermeira da recepção. O senhor é o pai? Novamente aquela pergunta. Novamente a mentira. Sim, ela está na sala de parto às 6 horas. O médico quer conversar com o senhor. 6 horas. Ana estava sofrendo às 6 horas, e eu nem sabia. O médico era diferente dos outros, mais jovem, mas com aquela expressão grave que só quem lida com vida e morte consegue desenvolver. Senhor, vou ser direto. O parto está sendo muito complicado. A criança está com o cordão umbilical enrolado no pescoço e há sinais de sofrimento fetal. Além disso, confirmamos a malformação pulmonar que já sabíamos. Você quer se sentir confiante e maravilhosa na praia neste verão? Conheça o vestido que disfarça a barriguinha e valoriza suas curvas instantaneamente. Além de lindo, o tecido é super confortável e perfeito para os dias de sol. Não perca tempo. Sinta-se poderosa hoje mesmo. Clique e garanta o seu. Cada palavra era como uma facada. A mãe está exausta. Já são muitas horas de trabalho de parto e ela perdeu muito sangue. Estamos considerando uma cesariana de emergência. E os riscos? Para a mãe, moderados. Para a criança, ele hesitou. Vamos precisar de uma UTI neonatal imediatamente. A criança provavelmente não vai conseguir respirar sozinha nas primeiras horas, talvez nos primeiros meses. Respirar sozinha. Algo tão básico, tão automático. E minha filha ia lutar por cada respiração desde o primeiro minuto de vida. Posso vê-la? O médico me olhou com uma expressão estranha. Ela está sedada para o parto, mas o senhor pode entrar por alguns minutos. Quando entrei na sala de parto, o que vi me quebrou completamente. Ana estava deitada numa maca, conectada a uma infinidade de máquinas que emitiam bips constantes. O rosto estava pálido, suado, exausto, cabelos grudados na testa, olhos fechados, respiração ofegante. Parecia uma versão fantasmagórica da mulher que eu conhecia. Mas o que mais me impressionou foi que, mesmo inconsciente, mesmo sofrendo, ela tinha uma das mãos pousada sobre a barriga, como se estivesse protegendo a criança até o último segundo. Ana, sussurrei. Ela abriu os olhos devagar, como se cada movimento custasse um esforço imenso. Quando me viu, não demonstrou surpresa, nem alívio. Apenas me olhou com aquela mesma expressão resignada de sempre. Você veio, ela disse a voz fraca. O médico me explicou tudo, sobre as complicações. Ela vai nascer. Ana me interrompeu. Não importa o que aconteça comigo, ela vai nascer. Naquele momento, uma contração mais forte atingiu ela. Vi seu rosto se contorcer de dor, as mãos se agarrarem nos lençóis, um gemido baixo escapando dos lábios. Mas mesmo assim, a mão sobre a barriga não se moveu. Senhor, precisamos levá-la para a cirurgia agora, disse uma enfermeira entrando na sala. Vai ficar tudo bem, eu disse para Ana, sem saber se estava mentindo. Ela segurou minha mão com uma força que não parecia possível para alguém naquele estado. Se alguma coisa acontecer comigo, ela sussurrou, não deixa ela sozinha, por favor. Antes que eu pudesse responder, eles já estavam levando ela para o centro cirúrgico. Fiquei na sala de espera durante 2 horas que pareceram 2 eternidades. O hospital noturno tem um silêncio pesado, interrompido apenas por anúncios médicos incompreensíveis, e o barulho de macas sendo empurradas pelos corredores. Foi durante essa espera que algo mudou dentro de mim. Comecei a pensar realmente sobre o que estava acontecendo. Uma criança minha estava nascendo naquele momento. Uma menina. Ana havia me dito que era menina. Minha filha estava lutando para vir ao mundo e sua primeira luta seria literalmente para respirar. Pela primeira vez em meses, senti algo parecido com paternidade.
Às 5h43 da manhã, o médico apareceu. Estava cansado, mas sorria. Nasceu, ele disse simplesmente. Uma menina, 2,8 kg. E Ana? Está bem. Perdeu bastante sangue, mas está estável. Vai precisar de alguns dias de recuperação. E a criança? O sorriso dele diminuiu ligeiramente. Como esperávamos, ela não conseguiu respirar sozinha. Está na UTI neonatal conectada a um respirador. Mas os sinais vitais estão estáveis. Posso vê-la? Ele me levou até a UTI neonatal e o que vi lá me destroçou e me reconstruiu ao mesmo tempo. Minha filha estava numa incubadora transparente, menor que uma boneca, conectada a mais máquinas do que eu conseguia contar. Um tubo fininho entrava pelo nariz dela, conectado a um aparelho que subia e descia ritmicamente, forçando o ar para dentro dos pulmõezinhos que ainda não sabiam trabalhar sozinhos. Mas o que me pegou completamente desprevenido foi o rosto dela. Era meu rosto. Em versão miniatura e feminina, mas era inegavelmente meu. O formato dos olhos, o desenho da boca, até a forma como as sobrancelhas se curvavam. Não havia como negar que aquela criança era minha filha. Quer dar um nome para ela? Perguntou a enfermeira. Nome. Eu nem havia pensado sobre isso. Ana nunca havia me consultado sobre nomes, e eu nunca havia demonstrado interesse. Ana não disse nenhum nome. Ela disse que o pai deveria escolher. Mesmo depois de tudo o que eu havia feito, Ana estava me dando o direito de nomear nossa filha. A generosidade dela me deixou sem palavras. Olhei para aquela criança minúscula, lutando para viver a apenas alguns centímetros de mim. E uma palavra saiu da minha boca sem que eu pensasse. Sofia. Sofia é um nome bonito, disse a enfermeira, escrevendo numa prancheta. Sofia. Sabedoria. Talvez porque eu precisava de sabedoria para entender o que estava sentindo naquele momento. Fiquei ali parado por mais de 1 hora, apenas olhando, observando o peito dela subir e descer com a ajuda da máquina, vendo os dedos minúsculos se mexerem ocasionalmente, ouvindo o bip constante do monitor cardíaco confirmando que ela estava viva. Foi nesse momento que a realidade me atingiu com força total. No mesmo instante em que minha filha estava lutando para dar sua primeira respiração, conectada a máquinas para sobreviver, eu estava no meu escritório fechando contratos milionários. Enquanto Ana passava horas em trabalho de parto sozinha, eu estava brindando negócios bem-sucedidos com champanhe francês. A ironia era brutal e perfeita. Quando finalmente consegui me afastar da incubadora, procurei o quarto de Ana. Ela estava acordada, olhando para o teto com uma expressão vazia. Como ela está? Foi a primeira coisa que perguntou quando me viu. Pequena, mas forte, respondi. Dei o nome de Sofia para ela. Pela primeira vez em muito tempo, vi algo parecido com um sorriso no rosto de Ana. Sofia, ela repetiu, é perfeito. Ana, sobre tudo o que aconteceu... Não, ela me interrompeu. Não agora. Agora só importa que ela esteja bem. Saí do hospital quando o sol estava nascendo. São Paulo acordando para mais um dia. Trânsito se formando. Pessoas correndo para trabalhar. Vida normal acontecendo enquanto minha vida havia mudado completamente durante a madrugada. Cheguei no escritório às 9, tentando manter a normalidade. Tinha uma reunião importante às 10, a assinatura final daquele contrato milionário que eu vinha negociando há meses. Durante a reunião, enquanto assinava papéis que me renderiam mais dinheiro do que a maioria das pessoas vê na vida inteira, a única coisa em que conseguia pensar era no som daquele respirador. Bip, bip, bip. O som da minha filha lutando para viver enquanto eu lucrava milhões. Quando a reunião acabou e todos saíram comemorando, fiquei sozinho na sala e pela primeira vez em anos chorei. Chorei por Ana, chorei por Sofia e chorei pelo homem que eu havia me tornado. Mas ainda não era suficiente para me fazer mudar. 5 anos se passaram, 5 anos em que eu consegui, com uma maestria impressionante, fingir que Sofia não existia. Não foi fácil no começo. As primeiras semanas após o nascimento foram uma luta constante contra a curiosidade e algo que eu me recusava a chamar de culpa. Mas com o tempo,
Desenvolvi uma habilidade quase sobre-humana de empurrar aquela realidade para uma gaveta mental trancada. Ana nunca me procurou, nunca pediu dinheiro, nunca fez ameaças, nunca apareceu no meu escritório com a criança no colo tentando me chantagear. Ela simplesmente desapareceu da minha vida. Soube depois que havia pedido demissão 2 meses após dar à luz, mas isso foi tudo. Como se ela e Sofia tivessem se dissolvido no ar. Minha vida seguiu exatamente como eu havia planejado. Casei com Fernanda, filha do dono de uma rede de hotéis, numa cerimônia que custou mais de R$500 mil e foi capa da revista Caras. Compramos uma mansão em Alphaville, 2 apartamentos na praia, investimos em ações. Éramos o casal perfeito da elite paulistana. Fernanda sabia sobre Ana e Sofia, é claro. Eu havia contado numa versão editada da história. Uma funcionária que havia se apaixonado por mim, engravidou por acidente e quis me chantagear. Na versão que contei para minha esposa, eu era a vítima de uma mulher interesseira. Você fez certo em se afastar, Fernanda disse na época. Esse tipo de gente sempre quer se aproveitar. Esse tipo de gente. Como se Ana fosse uma espécie diferente de ser humano. Durante esses 5 anos, algumas vezes, muito poucas, eu me pegava pensando sobre Sofia, principalmente em datas como o aniversário do nascimento dela, ou quando via crianças da idade dela na rua. Me perguntava se ela estava bem, se ainda precisava do respirador, se havia desenvolvido algum problema mais sério. Mas essas dúvidas duravam poucos segundos antes de serem empurradas de volta para o fundo da mente. Foi numa manhã de sábado de agosto que meu mundo cuidadosamente construído desabou. Fernanda tinha viajado para Paris com as amigas, uma daquelas viagens de compras que custavam o equivalente a um carro popular. Eu estava sozinho em casa, aproveitando para colocar alguns trabalhos em dia, quando resolvi sair para almoçar. Escolhi um restaurante nos Jardins, lugar chique onde eu sabia que encontraria conhecidos e faria alguns contatos de negócios. Era assim que funcionava meu mundo. Até um almoço casual tinha que render algum benefício profissional. Estava caminhando pela calçada da rua Oscar Freire quando ouvi um som que me fez parar imediatamente. Um chiado mecânico, ritmado, como uma respiração artificial. Meu sangue gelou antes mesmo de eu me virar para identificar a origem do som. Ali, sentada numa cadeira de rodas adaptada na entrada de uma loja, estava uma menina de aproximadamente 5 anos. Cabelos castanhos cacheados presos num rabo de cavalo, vestido rosa simples, sapatinhos brancos. E conectado ao nariz dela, um tubo transparente que levava a uma mochila nas costas da cadeira. Um respirador portátil. A criança estava brincando com um tablet, completamente concentrada, ocasionalmente sorrindo para algo na tela. De vez em quando fazia um comentário para a mulher que estava ao lado dela, olhando vitrines. Uma mulher que eu conhecia muito bem. Ana. Ela estava diferente. Mais magra, cabelos mais curtos, roupas simples, mais limpas. Tinha uma expressão de cansaço no rosto que parecia permanente. Mas também havia algo novo. Uma determinação que eu não lembrava de ter visto antes. Fiquei ali parado como um idiota. Na mesma calçada onde transitavam executivos em ternos italianos e socialites com bolsas que custavam mais que um salário mínimo, olhando para aquela cena que parecia de outro universo. A menina levantou os olhos do tablet e me viu observando. E foi nesse momento que meu mundo parou. Os olhos dela eram meus. Exatamente meus. A mesma cor, a mesma forma. A mesma expressão curiosa que eu tinha quando criança. Era como olhar para um espelho do passado, só que em versão feminina e conectado a uma máquina para respirar. Sofia me olhou por alguns segundos com aquela curiosidade natural das crianças, quando vem um adulto desconhecido prestando atenção nelas. Então, fez algo que quase me derrubou ali mesmo. Sorriu. Um sorriso doce, inocente, sem malícia. O tipo de sorriso que uma criança dá para um estranho que parece simpático. E naquele sorriso, eu vi não apenas meus traços físicos, mas algo da minha personalidade. A forma como a boca se curvava ligeiramente mais para um lado,
como os olhos brilhavam com travessura. Foi quando Ana percebeu para onde Sofia estava olhando. Nossos olhos se encontraram pela primeira vez em 5 anos. 5 anos em que eu havia conseguido evitar qualquer contato, qualquer lembrança daquela parte da minha vida. E, de repente, toda aquela distância cuidadosamente construída desapareceu. Ana não demonstrou surpresa, nem raiva, nem felicidade. Apenas me olhou com aquela mesma expressão resignada que eu lembrava do hospital, como se encontrar comigo fosse uma inevitabilidade que ela sempre soube que aconteceria. Sofia notou a troca de olhares. "Mamãe, você conhece aquele homem?" perguntou, a voz saindo um pouco ofegante por causa do respirador. Ana hesitou por um momento. Vi ela lutando internamente sobre o que responder. Finalmente disse simplesmente: "É uma pessoa que a mamãe conheceu há muito tempo." Não consegui me mover. Estava literalmente pregado no chão, observando aquela interação entre mãe e filha como se fosse um filme. Um filme sobre uma vida que deveria ter sido minha, mas que eu havia rejeitado. Sofia voltou sua atenção para mim e, para meu completo desespero, fez um gesto com a mão. Um tchauzinho tímido, acompanhado de outro sorriso. Foi nesse momento que comecei a andar em direção a elas. Não foi uma decisão consciente. Meu corpo simplesmente se moveu, como se fosse atraído por uma força gravitacional. "Ana", eu disse quando cheguei perto o suficiente. "Oi", ela respondeu, a voz neutra. "Esta é..." "Sofia", ela completou. "Sofia, este é um amigo da mamãe." Sofia me olhou com mais atenção, claramente avaliando se eu era confiável ou não. Depois de alguns segundos, decidiu que sim. "Eu sou Sofia", ela disse, estendendo uma mãozinha pequena na minha direção. "Prazer em conhecer. Prazer em conhecer." Minha filha estava sendo educada comigo como se eu fosse um completo estranho. E, tecnicamente, eu era. Apertei a mão dela, sentindo como era pequena e frágil, e notei que estava ligeiramente fria. Provavelmente um efeito colateral da condição respiratória. "Prazer em conhecer você também, Sofia. Você é muito educada." "Mamãe me ensinou que sempre temos que ser educados com as pessoas", ela disse com orgulho. "Mesmo quando elas não são educadas conosco." A frase me atingiu como um tiro. Ana havia ensinado Sofia a ser gentil, mesmo com pessoas que não mereciam gentileza. Era uma indireta clara, mas dita através da inocência da criança. "Sofia é muito inteligente", Ana disse, uma pontinha de orgulho na voz. "Ela aprende muito rápido na escola." "Escola?" "Ela frequenta a escola normalmente, com algumas adaptações, claro." Olhei para o respirador portátil, tentando entender como funcionava. Era menor do que eu imaginava, mas ainda assim, Sofia precisava carregar aquela mochila com equipamento para todo lugar que fosse. "E ela sempre precisa disso?" Ana trocou um olhar com Sofia, como se estivessem decidindo quanto compartilhar comigo. "Na maioria do tempo", Ana respondeu. "Os pulmões dela ainda não se desenvolveram completamente, mas ela tem uma vida normal. Brinca, estuda, faz amigos. Não é, Sofia?" "É sim. Eu tenho muitos amigos na escola, e eles acham o meu respirador legal. Dizem que eu pareço um robô." Sofia riu, claramente achando graça na comparação. A naturalidade com que ela falava sobre sua condição me impressionou. Para Sofia, aquilo era normal. Era sua realidade, e ela havia aprendido não apenas a aceitar, mas a transformar em algo positivo. "Você estuda o que na escola?" perguntei genuinamente curioso. "Estou na 1ª série. Estou aprendendo a ler." "Quer ver?" Antes que eu pudesse responder, Sofia pegou um livro infantil da bolsa ao lado da cadeira e começou a ler em voz alta. A voz saía um pouco entrecortada por causa do respirador, mas ela lia com fluência impressionante para uma criança de 5 anos. Enquanto ela lia, eu observava Ana. Ela olhava para Sofia com um amor tão intenso que era quase físico. Era o olhar de uma mãe que havia lutado todos os dias dos últimos 5 anos para dar à filha a melhor vida possível, apesar de todas as dificuldades. E eu havia perdido tudo isso. Havia perdido os primeiros sorrisos, as primeiras palavras, os primeiros passos. Havia perdido as noites em claro quando Sofia estava doente,
as comemorações quando ela atingia novos marcos de desenvolvimento. Havia perdido a oportunidade de ser o pai que aquela criança extraordinária merecia. Muito bem, Sofia, eu disse quando ela terminou de ler. Você lê melhor que muitos adultos que eu conheço. Ela sorriu com orgulho, claramente feliz com o elogio. Mamãe, posso mostrar para ele o desenho que fiz? Ana hesitou novamente. Sofia, acho que o senhor tem outros compromissos. Na verdade, não tenho, eu interrompi. Eu adoraria ver seu desenho. Sofia pegou uma folha de papel da bolsa e me mostrou. Era um desenho típico de criança. Uma casa com chaminé, sol no canto, árvore do lado. Mas o que me chamou a atenção foram as duas figuras na frente da casa. Uma grande e uma pequena, de mãos dadas. Esta aqui é eu e a mamãe, ela explicou. Nós moramos juntas numa casa pequenininha, mas é muito aconchegante. Casa pequenininha. Ana estava criando Sofia sozinha, provavelmente com dificuldades financeiras, em algum lugar simples, enquanto eu morava numa mansão com mais quartos do que conseguia usar. É um desenho muito bonito, eu disse, a voz saindo mais rouca que o normal. Foi nesse momento que Sofia fez a pergunta que me destruiu completamente. Você tem filhos? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana me olhou com uma expressão que misturava curiosidade e algo parecido com desafio. Sofia aguardava minha resposta com a expectativa típica das crianças. Não, eu respondi finalmente. Eu não tenho filhos. Por que não? A pergunta saiu com a inocência brutal que só as crianças possuem. Ela realmente queria saber por que eu não tinha filhos, sem imaginar que estava conversando com o pai que a havia rejeitado. Às vezes as coisas simplesmente não acontecem, eu disse, lutando para manter a voz firme. Ah, ela disse, como se isso explicasse tudo. Mas você podia adotar. Tem muitas crianças que precisam de papais e mamães. Adotar crianças que precisam de papais e mamães, enquanto minha própria filha havia crescido sem pai. A ironia era tão cruel que quase me fez rir de desespero. Não consegui dormir naquela noite, nem na seguinte, nem na outra. O encontro com Sofia havia aberto uma ferida que eu nem sabia que existia, e agora ela sangrava sem parar. Cada vez que fechava os olhos, via aquele sorriso inocente, ouvia aquela pergunta devastadora. Você tem filhos? Passei os dias seguintes como um zumbi, fingindo normalidade no escritório, mentindo para Fernanda sobre por que estava tão distraído. Mas por dentro, era como se uma bomba tivesse explodido e eu estivesse tentando juntar os pedaços de quem eu costumava ser. Uma semana depois do encontro, fiz algo que jurei que nunca faria. Comecei a investigar discretamente a vida de Ana e Sofia. Não foi difícil encontrar informações. Elas moravam num apartamento de 2 cômodos em Cidade Tiradentes, um bairro que ficava a 2 horas de distância do meu mundo de luxo. Ana trabalhava como recepcionista numa clínica veterinária. Ganhava pouco mais de 2 salários mínimos. Sofia estudava numa escola pública que tinha um programa especial para crianças com necessidades médicas. Os números que descobri me deixaram enjoado. O respirador portátil custava uma fortuna para manter. Filtros, manutenção, energia elétrica. Os remédios de Sofia representavam quase 40% da renda de Ana. Elas viviam no limite, cada mês sendo uma luta para pagar as contas básicas. Enquanto isso, eu havia gasto mais dinheiro na lua de mel com Fernanda do que Ana ganharia em 5 anos. Foi numa quinta-feira que tomei uma decisão que mudou tudo. Ia procurá-las. Não tinha um plano. Não sabia o que ia dizer ou o que esperava que acontecesse. Só sabia que precisava ver Sofia novamente. Precisava entender o que estava sentindo. Descobri que aos sábados, Ana levava Sofia para uma praça perto de casa. Era o único passeio que conseguiam fazer. Gratuito e próximo o suficiente para não cansar Sofia com o respirador. Estacionei meu BMW numa rua paralela e caminhei até a pracinha. Era um lugar simples, com alguns brinquedos velhos, bancos de madeira desgastados, grama meio amarelada. Um universo completamente diferente dos parques equipados de Alphaville, onde eu costumava correr. Sofia estava no balanço, rindo enquanto Ana a empurrava suavemente.
O respirador fazia seu ruído constante, mas Sofia parecia completamente alheia a isso. Estava cantando uma música infantil, desafinada e feliz. Fiquei observando de longe por alguns minutos, escondido atrás de uma árvore como um stalker patético. Mas havia algo hipnótico naquela cena. A naturalidade, a simplicidade, a felicidade genuína, apesar de todas as dificuldades. Foi quando Sofia me viu. "Mamãe, é o homem que encontramos na loja", ela gritou, acenando animadamente na minha direção. Ana se virou e nossos olhos se encontraram novamente. Desta vez, vi algo diferente na expressão dela. Não era mais resignação. Era desconfiança misturada com algo parecido com proteção maternal. Caminhei até elas, as mãos suando, o coração batendo como se eu estivesse prestes a fazer uma apresentação para 1000 pessoas. "Oi", eu disse, a palavra saindo mais fraca que eu gostaria. "Você nos seguiu?", Ana perguntou diretamente sem rodeios. A pergunta me pegou desprevenido pela honestidade brutal. Eu podia mentir, inventar uma coincidência, mas algo na forma como ela me olhava me disse que Ana não acreditaria em mentiras. "Sim", admiti. "Eu precisava vê-las novamente." Sofia parou de balançar e me olhou com curiosidade renovada. "Por que você queria nos ver de novo?", ela perguntou, com aquela franqueza das crianças que corta como lâmina. Era a pergunta que eu não sabia como responder. Como explicar para uma criança de 5 anos que você passou 5 anos fugindo da realidade de que ela existia? Porque vocês me fizeram pensar sobre algumas coisas importantes", respondi, tentando ser honesto sem ser específico demais. Ana se aproximou, claramente desconfortável com minha presença. "O que você quer?", ela perguntou em voz baixa, para Sofia não ouvir. "Eu não sei", admiti. "Eu realmente não sei." Ela me estudou por um momento, como se tentasse decifrar minhas intenções. "Sofia, que tal brincar no escorregador por alguns minutos? O papai, o homem e eu vamos conversar aqui no banco." "Papai." Ela quase disse papai. O deslize foi tão rápido que Sofia nem notou, mas me atingiu como um soco no estômago. Esperamos Sofia se afastar o suficiente antes de Ana explodir. 5 anos. 5 anos você fingiu que a gente não existia. E agora aparece do nada querendo o quê? Ver como está sendo difícil? Se divertir com nossa luta? Não é isso. Então o que é? Porque eu não entendo. Você deixou muito claro naquele dia que a gente era um problema que você não queria na sua vida. Cada palavra era uma facada, mas facadas que eu merecia. "Ana, Ela pergunta sobre o pai dela, sabia?" Ana continuou, a voz baixa, mas carregada de emoção. "Toda semana. Por que eu não tenho papai, mamãe? Será que meu papai também precisa de respirador? Meu papai não gosta de mim?" E sabe o que eu respondo? Balancei a cabeça, incapaz de falar. Eu digo que o papai dela teve que ir embora para um lugar muito longe, mas que ele pensa nela todos os dias, porque eu prefiro que ela acredite numa mentira bonita do que saber a verdade feia. A verdade feia. Que o pai dela havia chamado ela de lixo antes mesmo de nascer. Ana, eu estava errado, completamente errado. Ah, estava? E o que mudou? O que te fez perceber isso? Porque da última vez que nos encontramos, você não quis nem saber se ela tinha nascido bem. Era uma pergunta justa, e eu não tinha uma resposta boa. O que havia mudado? Por que agora? Eu vi ela na rua e... reconheci. Reconheceu o quê? Meu rosto. Ela tem meu rosto, Ana. É impossível negar. Ana riu, mas não era um riso feliz. Era um riso amargo, carregado de anos de frustrações. Você acha que eu não sabia? Você acha que toda vez que eu olho para ela eu não vejo você? Nos primeiros anos isso me quebrava. Ver o homem que me rejeitou estampado no rosto da minha filha. E agora? Agora ela não é mais sua filha. É minha. Só minha. Eu que acordei todas as noites quando ela teve crises respiratórias. Eu que levei ela para sessões intermináveis de fisioterapia. Eu que segurei a mão dela em cada exame, cada internação, cada momento de dor. Nesse momento, Sofia gritou do escorregador. "Mamãe, olha como eu consigo descer de costas." Ana sorriu instintivamente, aquele sorriso automático de mãe orgulhosa, antes de voltar sua atenção para mim.
Muito bem, amor, mas cuidado para não se machucar. A mudança na voz dela quando falava com Sofia era impressionante. Todo o rancor desaparecia, substituído por amor puro e incondicional. Ela é incrível, eu disse. É. Apesar de tudo o que aconteceu, ela é a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Ficamos alguns minutos em silêncio, observando Sofia brincar. Ela havia feito amizade com outras crianças na praça e estava explicando para eles como funcionava seu respirador com a naturalidade de quem fala sobre o tempo. Ela não tem vergonha? Perguntei. Do respirador? No começo tinha. Achava que as outras crianças iam rir dela, mas eu ensinei ela a ver como algo especial. Você é diferente, Sofia, e diferente pode ser maravilhoso. Diferente pode ser maravilhoso. Ana havia transformado uma deficiência em algo positivo na mente da criança. E o futuro? Os médicos dizem alguma coisa sobre se ela vai precisar do respirador para sempre? Ana completou. Não sabem. Talvez sim, talvez não. Os pulmões podem se desenvolver mais com o tempo, ou podem permanecer assim. Não importa. Eu vou estar aqui do jeito que ela estiver. A determinação na voz dela era absoluta. Não havia dúvidas. Não havia plano B. Ana havia dedicado sua vida inteira para cuidar de Sofia, e continuaria fazendo isso, acontecesse o que acontecesse. Ana, eu quero ajudar, eu disse de repente. Ajudar como? Financeiramente, médicos particulares, tratamentos melhores, uma casa melhor para vocês. Eu tenho dinheiro? Não. A resposta foi tão rápida e firme que me pegou completamente de surpresa. Não? Você acha que dinheiro resolve tudo? Você acha que pode aparecer depois de 5 anos com um cheque e de repente virar pai? Não é isso. É exatamente isso. Você quer comprar sua entrada na vida dela, quer pagar para se sentir menos culpado, mas não funciona assim. Sofia correu até nós, ofegante, mas sorrindo. Mamãe, posso tomar água? Estou com sede. Ana pegou uma garrafinha da bolsa e ajudou Sofia a beber através de um canudinho especial que não interferia com o tubo do respirador. Obrigada, mamãe. Você é a melhor mamãe do mundo, Sofia disse, abraçando Ana com força. E você é a melhor filha do mundo. Ana respondeu beijando a testa dela. Observar aquela troca de amor me partiu o coração. Elas tinham uma conexão tão profunda, construída através de anos de luta conjunta, de cuidado mútuo, de amor incondicional. E eu era um estranho observando de fora. Sofia me olhou por alguns segundos como se estivesse tentando decifrar quem eu era exatamente. Você parece triste, ela disse finalmente. Sofia, Ana começou. Não, está tudo bem, eu interrompi. É, Sofia, eu estou um pouco triste. Por quê? Como explicar para uma criança que você está triste porque descobriu que existe algo chamado amor paternal, mas descobriu tarde demais? Às vezes os adultos ficam tristes quando percebem que fizeram escolhas erradas, eu disse. Sofia pensou sobre isso por um momento, com aquela seriedade que algumas crianças demonstram quando estão processando conceitos complexos. Minha professora diz que todo mundo faz escolhas erradas às vezes, mas que o importante é tentar fazer escolhas melhores na próxima vez. Escolhas melhores na próxima vez. Se ao menos fosse tão simples. Sua professora é muito sábia, eu disse. É sim. Ela me ensinou que quando a gente machuca alguém, mesmo sem querer, a gente tem que pedir desculpas e tentar consertar. Pedir desculpas e tentar consertar. Sofia estava, sem saber, me dando a resposta que eu procurava. Olhei para Ana, que estava observando nossa conversa, com uma expressão indecifrada. Ana, eu disse, minha voz saindo mais baixa que pretendia, eu quero pedir desculpas por tudo. Por cada palavra cruel, por cada dia que não estive aqui, por cada noite que você ficou sozinha cuidando dela. Ana não respondeu imediatamente. Ficou me olhando por um longo tempo, como se estivesse tentando decidir se minhas palavras eram sinceras ou apenas mais uma manipulação. Desculpas não devolvem 5 anos, ela disse finalmente. Eu sei, mas é o único lugar onde posso começar.
Sofia, que havia escutado nossa conversa sem entender completamente o contexto, fez uma pergunta que mudou tudo. Você conhece o meu papai? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana me olhou com pânico nos olhos. Sofia aguardava uma resposta com curiosidade inocente, e eu, pela primeira vez em 5 anos, tive coragem de dizer a verdade. A pergunta de Sofia ecoou no ar como um tiro. Você conhece o meu papai? Ela me olhava com aqueles olhos que eram idênticos aos meus, esperando uma resposta simples para uma pergunta devastadoramente complicada. Ana estava petrificada, os olhos me implorando silenciosamente para não destruir o mundo cuidadosamente construído que ela havia criado para proteger nossa filha. Podia ver o pânico na expressão dela, a luta interna entre querer que Sofia soubesse a verdade e querer poupá-la da dor. Ajoelhei na grama da pracinha para ficar na altura dos olhos de Sofia. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ela conseguia ouvir, mesmo com o ruído constante do respirador. Sofia, comecei, minha voz tremendo. Eu sou seu papai. O mundo parou, literalmente parou. O barulho das outras crianças brincando desapareceu. O som do trânsito distante se tornou um sussurro. Até o vento pareceu parar de soprar. Sofia me olhou com aquela expressão confusa das crianças quando recebem uma informação que não conseguem processar imediatamente. Você é meu papai, ela repetiu, como se as palavras não fizessem sentido na ordem que eu havia colocado. Sim. Ana fechou os olhos como se estivesse sentindo uma dor física. 5 anos de mentiras cuidadosas, 5 anos de proteção, 5 anos de histórias inventadas sobre um pai que havia ido embora para um lugar muito distante. Tudo desmoronando numa frase de 3 palavras. Mas você disse que não tinha filhos, Sofia continuou, a confusão crescendo na voz dela. Eu menti, admiti. Eu menti porque eu fiz coisas muito erradas quando você era um bebê. Coisas que eu me arrependo muito. Sofia processou essa informação com a seriedade que só crianças conseguem aplicar a revelações que mudam sua vida inteira. Ela olhou para Ana, depois para mim, depois novamente para Ana. Mamãe, ela disse, a voz pequena, por que você não me contou que meu papai estava aqui perto? Ana abriu os olhos e eu vi lágrimas que ela estava lutando para conter. Quando ela falou, sua voz estava carregada de anos de dor reprimida. Por que, minha filha? Às vezes os papais fazem coisas que machucam muito as mamães e os bebês. E eu queria te proteger disso. Que tipo de coisas? Sofia perguntou, com aquela curiosidade implacável das crianças. Foi então que percebi que chegara o momento da verdade. Não uma verdade editada, não uma versão suavizada. A verdade crua, mesmo que fosse difícil demais para uma criança de 5 anos entender completamente. Sofia, eu disse respirando fundo, quando sua mamãe me contou que você ia nascer, eu fiquei com muito medo. E quando as pessoas ficam com medo, às vezes fazem coisas muito ruins. Que tipo de coisas ruins? Ana estava me olhando agora com uma mistura de horror e fascínio, claramente sem acreditar que eu estava prestes a contar tudo para Sofia. Eu disse coisas feias para sua mamãe, coisas que magoaram ela muito. E depois, eu fui embora. Eu não fiquei para ver você nascer. Não fiquei para cuidar de você quando estava doentinha. Não fiquei para ajudar sua mamãe. Sofia absorveu essas informações com uma maturidade que partiu meu coração. Ela olhou para o respirador nas suas costas, depois para Ana, depois para mim. Foi por isso que eu nasci doentinha? Porque você foi embora? A pergunta me estilhaçou completamente. A ideia de que Sofia pudesse achar que sua condição era culpa da minha ausência era insuportável. Não, minha filha, eu disse rapidamente. Não foi por isso. Você nasceu com um probleminha nos pulmõezinhos, mas isso não foi culpa de ninguém. Não foi sua culpa. Não foi culpa da mamãe. E não foi culpa minha ter ido embora. Às vezes, essas coisas simplesmente acontecem. Então, por que você foi embora? Era a pergunta que eu vinha evitando responder para mim mesmo durante 5 anos. Por que eu havia ido embora? Qual era a verdadeira razão por trás de toda aquela crueldade? Porque eu era egoísta, respondi, finalmente falando a verdade pura.
Porque eu só pensava em mim mesmo, porque eu achava que minha vida era mais importante que a sua e a da sua mamãe. Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Podia vê-la processando essas revelações, tentando encaixar essa nova informação na compreensão que tinha do mundo. E agora? Ela perguntou finalmente. Você ainda acha que sua vida é mais importante? A pergunta veio com uma simplicidade devastadora. Não havia malícia, não havia acusação. Era apenas uma criança tentando entender se o pai que acabara de conhecer ainda era a mesma pessoa que a havia abandonado. Não, eu respondi, e pela primeira vez em 5 anos estava falando com absoluta honestidade. Agora eu sei que vocês são as pessoas mais importantes da minha vida, e eu perdi 5 anos com vocês por causa da minha estupidez. Sofia olhou para Ana. Mamãe, você perdoa o papai? Ana estava chorando abertamente agora, lágrimas correndo pelo rosto sem qualquer tentativa de escondê-las. Quando ela falou, sua voz estava carregada de 5 anos de dor, raiva, exaustão e algo que eu não conseguia identificar completamente. Sofia, perdão é uma coisa muito complicada. Não é como pedir desculpas por derrubar suco na mesa. Quando alguém machuca a gente muito, demora muito tempo para conseguir perdoar. Mas você já começou a perdoar? A pergunta de Sofia fez Ana me olhar diretamente nos olhos pela primeira vez desde que eu havia revelado minha identidade. Vi ela lutando com emoções que provavelmente nem ela mesma conseguia nomear completamente. Eu não sei, minha filha, Ana respondeu honestamente. Eu realmente não sei. Sofia pensou sobre isso por alguns momentos. Então, fez algo que me pegou completamente de surpresa. Ela se aproximou de mim e pegou minha mão. Papai, ela disse, e ouvir essa palavra saindo da boca dela foi como ser atingido por um raio. Você pode me explicar por que eu preciso dessa máquina para respirar? A pergunta pareceu vir do nada, mas percebi que Sofia estava testando nossa nova relação. Ela queria saber se eu realmente a aceitava como ela era, incluindo sua condição médica. Claro que posso, eu disse, sentando na grama ao lado dela. Quando você estava na barriga da mamãe, seus pulmõezinhos não tiveram tempo suficiente para crescer completamente. É como se fossem bebês prematuros, mesmo você tendo nascido no tempo certo. E eles vão crescer um dia? Talvez sim, talvez não. Mas sabe uma coisa? Isso não importa. Você é perfeita exatamente como está. Sofia sorriu, claramente satisfeita com minha resposta. É isso que a mamãe sempre diz, que eu sou especial do meu jeitinho. Sua mamãe está certa. Você é especial. Papai, Sofia continuou, você pode ficar com a gente agora? A pergunta que eu mais queria e mais temia ouvir. Olhei para Ana, que estava observando nossa interação com uma expressão que misturava proteção maternal com algo parecido com esperança cautelosa. Sofia, Ana interveio suavemente, isso é uma coisa que o papai e a mamãe precisam conversar. É uma decisão de adultos. Mas ele pode jantar com a gente hoje? Novamente, Sofia foi direto ao ponto com a simplicidade brutal das crianças. Hannah hesitou, claramente dividida entre querer proteger Sofia de mais decepções e reconhecer que nossa filha merecia a chance de conhecer o pai. Se sua mamãe deixar, eu respondi passando a decisão para Ana. Eu adoraria jantar com vocês. Ana me estudou por um longo momento. Podia ver a luta acontecendo por trás dos olhos dela. 5 anos de raiva contra a possibilidade de que talvez, apenas talvez, isso pudesse ser bom para Sofia. Um jantar, ela disse finalmente. Só um jantar. E se você fizer qualquer coisa que machuque ela, você me mata, completei. E eu mereço. Eu não ia dizer exatamente isso, mas a ideia é parecida. Sofia bateu palmas de alegria. Vamos fazer macarrão. Eu sei ajudar a mamãe a fazer macarrão. Durante o caminho até a casa de Ana, Sofia tagarelou incessantemente sobre sua vida, sua escola, seus amigos, suas brincadeiras favoritas. Era como se 5 anos de conversas perdidas estivessem saindo todas de uma vez. Ana dirigia seu carro velho em silêncio, ocasionalmente olhando para mim pelo retrovisor, com uma expressão indecifrada. Quando chegamos ao prédio onde elas moravam, meu coração apertou.
Era um conjunto habitacional simples, bem conservado, mas claramente popular. Ana havia criado Sofia ali, num ambiente muito diferente da mansão onde eu morava com Fernanda. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Sofia me fez uma tour completa, mostrando orgulhosamente seus desenhos na geladeira, seus livros organizados numa pequena estante, seu quarto com uma cama de solteiro e um monte de bichos de pelúcia. "Este aqui é meu ursinho preferido", ela disse, me mostrando um urso de pelúcia marrom já bem gasto. "Ele se chama Respirinho porque ele me ajuda quando tenho medo do barulho da máquina à noite. Respirinho." Sofia havia dado nome ao seu brinquedo baseado na máquina que a mantinha viva. A forma como ela normalizava sua condição era ao mesmo tempo admirável e de partir o coração. Durante o jantar, macarrão simples que Sofia ajudou a fazer como prometido, observei a dinâmica entre mãe e filha. Elas tinham rotinas estabelecidas, piadinhas internas, uma intimidade construída através de anos de companheirismo. Eu era claramente um intruso naquele mundo perfeitamente equilibrado, mas Sofia estava determinada a me incluir. Ela contou histórias da escola, mostrou como conseguia comer sem que o tubo do respirador atrapalhasse, explicou todos os seus remédios e para que cada um servia. "Mamãe é muito inteligente", ela disse em determinado momento. "Ela sabe todos os remédios de cor e consegue arrumar minha máquina quando ela quebra." Olhei para Ana, que estava silenciosamente comendo seu macarrão. Quantas noites ela havia ficado acordada, aprendendo sobre equipamentos médicos. Quantas vezes havia se virado sozinha quando algo dava errado. "Sua mamãe realmente é muito inteligente", concordei. Depois do jantar, Sofia pediu para mostrar como era sua rotina noturna. Ana trocou o respirador portátil por um modelo maior e mais silencioso para a noite, verificou todos os tubos, organizou os remédios para a madrugada. "É assim todas as noites", Ana explicou, notando que eu estava observando tudo atentamente. Verificação completa do equipamento, remédios no horário, e eu sempre deixo a porta do quarto aberta caso ela precise de alguma coisa. "Você dorme pouco", constatei. "Você se acostuma e vale a pena." Quando Sofia estava pronta para dormir, ela fez algo que me pegou completamente desprevenido. Ela me abraçou. "Obrigada por jantar conosco, papai", ela disse. "Você pode voltar amanhã." Olhei para Ana sobre a cabeça de Sofia. Ela assentiu quase imperceptivelmente. "Se sua mamãe deixar", eu respondi. "Eu deixo", Ana disse suavemente. "Por ela." Depois que Sofia dormiu, Ana e eu nos sentamos na pequena sala, um silêncio constrangedor pairando entre nós. "Essa", Ana disse finalmente, apontando para o quarto onde Sofia dormia, "é a filha que você chamou de lixo." As palavras me atingiram como um soco no estômago. 5 anos depois, finalmente estava confrontando completamente a realidade do que havia feito. Ana. Essa menina incrível, inteligente, corajosa, que transforma uma deficiência em algo especial, que perdoa estranhos sem fazer perguntas, que ama incondicionalmente. Ana pausou, as emoções transbordando. "Essa é a criança que você rejeitou antes mesmo dela nascer." Não havia nada que eu pudesse dizer. Nenhuma desculpa, nenhuma justificativa, nenhuma explicação que fizesse sentido diante da realidade de quem Sofia era. "Eu sei." Foi tudo o que consegui dizer. "Eu sei, e eu vou carregar isso pelo resto da vida." Ana me olhou por um longo tempo, como se estivesse tentando decidir se eu merecia sequer estar na mesma sala que nossa filha. "Se você quer mesmo tentar ser parte da vida dela", ela disse finalmente, "vai ter que provar. Não com dinheiro, não com presentes, com presença, com consistência, com amor incondicional mesmo quando for difícil." "Eu quero tentar", eu disse. "Eu quero muito tentar." "Então você vai ter que aprender que Sofia vem em primeiro lugar, sempre. Em todas as decisões, em todos os momentos, em tudo. Ela sempre vem primeiro." Era uma condição não negociável, e eu sabia que merecia cada palavra. "Ela sempre vai vir primeiro", prometi. "A partir de agora, ela sempre vai vir primeiro." Os meses seguintes
foram os mais difíceis e transformadores da minha vida. Não foi como nos filmes, onde uma revelação emocional muda tudo instantaneamente. Foi um processo lento, doloroso, cheio de erros e pequenas vitórias que me ensinaram o que realmente significava ser pai. Estabelecemos uma rotina. Todo fim de semana eu visitava Sofia e Ana, sempre com a aprovação prévia de Ana e sempre sob suas regras. No começo era como andar sobre ovos. Cada palavra pesada, cada gesto analisado, cada movimento meu sendo julgado pela mulher que eu havia ferido profundamente anos antes. Sofia, por outro lado, me aceitou com a facilidade natural das crianças. Para ela, eu era simplesmente o papai que havia chegado tarde, mas que estava ali agora. Não havia rancor, não havia cobrança, apenas curiosidade pura sobre quem eu era e o que podia oferecer à vida dela. Foi numa dessas visitas, cerca de um mês depois da revelação na praça, que Sofia teve sua primeira crise respiratória na minha presença. Estávamos brincando no chão da sala, montando um quebra-cabeças, quando de repente o respirador dela começou a apitar furiosamente. Sofia ficou pálida instantaneamente, os lábios tomando uma coloração azulada que me aterrorizou. "Mamãe!" ela gritou, claramente assustada. Ana apareceu correndo da cozinha e imediatamente assumiu o controle da situação com uma calma profissional que me impressionou. Verificou todos os tubos, ajustou algumas configurações no respirador, pegou um inalador de emergência. "Está tudo bem, meu amor", ela disse para Sofia, a voz firme, mas tranquilizadora. "É só o filtro que entupiu. Mamãe vai trocar rapidinho." Enquanto Ana trabalhava no equipamento, eu fiquei ali parado como um idiota, completamente inútil. Minha filha estava tendo dificuldade para respirar e eu não fazia ideia de como ajudar. "Posso fazer alguma coisa?" perguntei, sentindo-me desesperadamente inadequado. "Pode conversar com ela", Ana respondeu, sem tirar os olhos do respirador. "Distrai ela enquanto eu resolvo isso." Ajoelhei ao lado de Sofia, que estava visivelmente assustada. Seus olhos grandes me olhavam como se eu pudesse resolver tudo, uma responsabilidade que me aterrorizava e me emocionava ao mesmo tempo. "Ei, Sofia", eu disse, tentando manter a voz calma. "Que tal me contar sobre aquele livro que você estava lendo ontem?" Está difícil de falar", ela disse entre respirações laboriosas. "Então só escuta, está bem? Eu vou te contar uma história." E foi assim que me encontrei improvisando uma história sobre uma princesa que tinha um dragão de estimação que a ajudava a voar pelos céus. Sofia se concentrou na minha voz, sua respiração gradualmente se normalizando conforme Ana consertava o equipamento. "Pronto", Ana anunciou depois de 5 minutos que pareceram 5 horas. Voltou ao normal. O alívio no rosto de Sofia foi imediato. As cores voltaram às bochechas dela. A respiração ficou mais fácil. O apito constante parou. "Obrigada, mamãe", ela disse, abraçando Ana com força. "De nada, meu amor. Você foi muito corajosa." Depois que Sofia voltou a brincar, Ana me puxou para a cozinha. "Primeira vez vendo uma crise?" ela perguntou. "Sim", admiti. "Eu quase tive um ataque cardíaco." "Imagino, você ficou branco como papel. Como você consegue manter a calma? Como você sabe o que fazer?" Ana sorriu tristemente. 5 anos de prática. No começo eu entrava em pânico todas as vezes. Ligava para o SAMU, corria para o hospital, achava que ia perder ela. Até que aprendi que a maioria das crises são resolvíveis em casa se você souber o que fazer. E se fosse algo mais sério? Aí a gente vai para o hospital. Já fomos dezenas de vezes. Sofia conhece metade dos médicos da emergência pediátrica do Hospital das Clínicas. A naturalidade com que Ana falava sobre emergências médicas me fez perceber o quão despreparado eu estava para ser pai de uma criança com necessidades especiais. Ana havia se tornado uma especialista em cuidados respiratórios por necessidade. Eu mal sabia como trocar uma fralda. "Ana, eu quero aprender", eu disse. "Quero aprender a cuidar dela direito." Ela me olhou com surpresa. "Aprender como?" "Me ensina. Ensina como funciona o respirador, quais são os sinais de perigo, o que fazer em emergências."
Eu quero ser útil, não só uma visita de fim de semana. Foi a primeira vez em meses que vi algo parecido com aprovação no olhar de Ana. Nos finais de semana seguintes, Ana me deu aulas sobre os cuidados com Sofia. Aprendi sobre os diferentes tipos de respiradores, sobre como limpar e trocar filtros, sobre os remédios e seus efeitos colaterais. Aprendi a identificar os sinais de que Sofia estava cansada, estressada ou prestes a ter uma crise. Mais importante, aprendi sobre a rotina de Sofia, como ela precisava de mais tempo para se vestir por causa dos tubos, como certas atividades físicas a cansavam mais rapidamente, como ela havia desenvolvido estratégias próprias para lidar com situações sociais onde outras crianças faziam perguntas sobre seu respirador. Ela é muito mais independente do que as pessoas pensam, Ana me explicou num dia. O maior erro que você pode cometer é tratá-la como se fosse frágil demais. Ela é forte, mais forte que a maioria das crianças. Foi durante uma dessas visitas que Sofia fez um pedido que mudou tudo. Papai, ela disse enquanto estávamos desenhando juntos, você pode dormir aqui hoje? O pedido me pegou completamente de surpresa. Olhei para Ana, que estava claramente desconfortável com a ideia. Sofia, Ana começou, o papai tem casa dele. Mas eu queria que ele visse como é minha rotina da noite, e de manhã a gente podia tomar café junto. A simplicidade do pedido era devastadora. Sofia queria experimentar como seria ter um pai presente nas pequenas rotinas do dia a dia. Por favor, mamãe, Sofia insistiu. Só uma noite? Ana me olhou claramente dividida. Podia ver a luta interna, querer agradar Sofia versus proteger o espaço seguro que havia construído para as duas. Se sua mamãe concordar, eu disse cuidadosamente, eu posso dormir no sofá. É um sofá bem pequeno, Ana avisou. Eu durmo em qualquer lugar. Por favor, mamãe, Sofia repetiu, usando aquele tom irresistível que só crianças conseguem dominar. Ana suspirou, derrotada. Está bem, uma noite. Mas você vai ter que explicar para a Dona Francisca por que tem um homem estranho dormindo aqui. Dona Francisca é nossa vizinha, Sofia me explicou. Ela é fofoqueira, mas é legal. Aquela noite foi uma das mais reveladoras da minha vida. Participei da rotina noturna completa de Sofia, desde a troca do respirador até a organização dos remédios da madrugada. Vi como Ana verificava o equipamento 3 vezes antes de deixar Sofia dormir. Vi como ela deixava a porta entreaberta e como acordava ao menor som diferente vindo do quarto. Você sempre acorda durante a noite? Perguntei quando Ana se levantou pela segunda vez para verificar Sofia. Sempre. É automático agora. Qualquer mudança no ritmo do respirador e eu acordo. Você deve estar exausta. Você se acostuma. E quando ela está bem, vale qualquer sacrifício. De manhã participei da rotina matinal. Sofia havia preparado um café da manhã especial, torradas com geleia que ela mesma havia passado, suco de laranja em copinhos pequenos. Estava claramente orgulhosa de poder mostrar suas habilidades domésticas para o pai. Eu ajudo a mamãe com tudo, ela disse enquanto comíamos. Lavo louça, arrumo meu quarto, dobro minha roupa. Mamãe diz que mesmo sendo diferente, eu posso fazer tudo o que as outras crianças fazem. Sua mamãe está certa. Você pode fazer qualquer coisa que quiser. Mesmo ser médica, porque eu quero ser médica para ajudar outras crianças que precisam de respirador. A ambição de Sofia me emocionou profundamente. Aos 5 anos, ela já havia transformado sua condição em motivação para ajudar outros. Especialmente ser médica, eu respondi. Você vai ser uma médica incrível porque entende como é estar do outro lado. Depois do café, enquanto Sofia assistia desenhos, Ana e eu conversamos na cozinha. Ela gosta de você, Ana disse simplesmente. Eu estou aprendendo a amar ela de uma forma que nem sabia que existia. E Fernanda, como está lidando com tudo isso? A pergunta sobre minha esposa era inevitável, mas ainda assim me pegou despreparado. Fernanda sabia sobre minhas visitas a Sofia, mas não sobre a profundidade da transformação que estava acontecendo dentro de mim. Fernanda está tentando entender, menti parcialmente. A verdade era que Fernanda estava cada vez mais incomodada com o meu envolvimento com Sofia. Para ela eu estava se complicando desnecessariamente,
com uma situação que podia ser resolvida apenas com dinheiro. Ela não quer conhecer Sofia? Ainda não, admiti. É complicado. Ana assentiu como se esperasse essa resposta. Sofia perguntou sobre isso, sobre por que você tem uma esposa que não quer conhecê-la. O que você respondeu? Que os adultos às vezes fazem coisas que nem eles mesmos entendem completamente. Era uma resposta diplomática, mas que carregava uma verdade dolorosa. Eu estava vivendo duas vidas completamente separadas. A vida com Fernanda, cheia de superficialidade e aparências, e a vida com Sofia e Ana, cheia de autenticidade e amor verdadeiro. Ana, eu disse, reunindo coragem para uma conversa que vinha adiando há semanas, eu quero ajudar financeiramente, não para comprar perdão, não para aliviar culpa, para dar para Sofia as oportunidades que ela merece. Já conversamos sobre isso. Não, escuta, fisioterapia particular, acompanhamento médico especializado, uma casa maior, num bairro melhor, perto de escolas melhores. Sofia é brilhante. Ela merece ter todas as portas abertas. Ana ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando com o orgulho. Com uma condição, ela disse finalmente. Qualquer condição. Você não compra nada sem conversar comigo primeiro. Nada. Nem um pirulito. Sofia não vai virar uma criança mimada só porque descobriu que tem um pai rico. Combinado. E outra coisa. Qualquer ajuda que você der é para Sofia. Não para me impressionar. Não para me conquistar. É para ela ter uma vida melhor. Ana, eu não estou tentando. Eu sei. Mas quero deixar claro mesmo assim. Naquela noite, voltando para minha mansão vazia em Alphaville, senti pela primeira vez o peso real da minha dupla vida. Fernanda havia saído com amigas e eu fiquei sozinho naquela casa enorme, pensando no apartamento apertado, mas cheio de amor, onde havia passado as últimas 24 horas. Foi nessa noite que tomei uma decisão que mudaria tudo. Na segunda-feira seguinte, liguei para um advogado especializado em pensão alimentícia, não para cumprir uma obrigação legal. Ana nunca havia me processado, mas porque era a coisa certa a fazer. Estabeleci uma pensão generosa para Sofia, suficiente para que Ana pudesse parar de se preocupar com dinheiro e se concentrar apenas em ser mãe. Incluí também uma conta poupança para o futuro de Sofia, para a universidade, tratamentos médicos, qualquer coisa que ela precisasse. Quando contei para Ana, ela chorou, não de alívio financeiro, mas porque finalmente via que eu estava levando a sério minha responsabilidade como pai. Obrigada, ela disse simplesmente. Sofia merece ter um pai que se importa de verdade. Era um reconhecimento pequeno, mas significou tudo para mim. Mas eu ainda não sabia que a parte mais difícil estava por vir. Sofia havia me aceito, Ana estava começando a confiar em mim, mas havia uma pessoa na equação que eu ainda não tinha coragem de enfrentar completamente. Fernanda. E quando Sofia fez um pedido específico algumas semanas depois, soube que chegara a hora de escolher definitivamente entre as duas vidas que estava tentando conciliar. Papai, ela disse numa tarde de domingo, eu quero conhecer sua esposa. A gente pode jantar todos juntos um dia? Era o momento que eu mais temia e que sabia que era inevitável. O momento em que meus dois mundos teriam que colidir. O pedido de Sofia ecoou na minha cabeça durante dias. Eu quero conhecer sua esposa. 5 palavras que representavam muito mais do que uma criança curiosa, querendo expandir seu círculo familiar. Era o momento da verdade absoluta, onde eu teria que parar de viver duas vidas separadas e finalmente assumir quem eu realmente era. Durante uma semana inteira, fiquei inventando desculpas para Sofia sobre por que ainda não havia marcado o jantar. A Fernanda está viajando, ela está muito ocupada com trabalho. Vamos marcar na próxima semana. Mas Sofia era persistente da forma como só crianças sabem ser. Papai, ela não gosta de mim? Ela perguntou numa tarde, com aquela honestidade brutal que me partia o coração. É por causa do meu respirador? Não, meu amor, eu disse rapidamente. Não é nada disso. É que é complicado. Mamãe diz que quando as coisas são complicadas, a gente tem que conversar para deixar elas mais simples.
Ana estava observando nossa conversa do outro lado da sala, claramente percebendo meu desconforto. Mais tarde, quando Sofia estava brincando, ela me confrontou. Você tem vergonha dela, Ana disse. Não era uma pergunta. Não é isso. Então o que é? Porque uma criança de 5 anos está se questionando se é amada pelo próprio pai por causa da reação de uma pessoa que nem a conhece ainda. A acusação de Ana me atingiu como um soco. Ela estava certa, e nós dois sabíamos disso. Não era vergonha, exatamente, mas era algo igualmente terrível. Medo de que meu mundo de aparências não conseguisse aceitar a realidade da minha filha especial. Fernanda vem de um mundo diferente, tentei explicar. Ela não entende. Então explica. Ou é capaz que Sofia seja mais madura que sua esposa? Aquela noite, cheguei em casa determinado a ter a conversa que vinha adiando há meses. Fernanda estava na sala, folheando uma revista de decoração, planejando reformas desnecessárias na nossa casa já perfeita. Fernanda, precisamos conversar sobre Sofia. Ela suspirou dramaticamente, como sempre fazia quando eu mencionava minha filha. De novo isso? Pensei que você tinha resolvido a situação. Resolvido como? Sei lá, pensão, médicos particulares, alguma coisa assim. Não é para isso que a gente paga advogado? A frieza com que ela falava sobre Sofia, como se fosse um problema administrativo, me revirou o estômago. Sofia é minha filha, Fernanda. Não é uma situação para ser resolvida. Ah, por favor, você passou 5 anos sem se lembrar que ela existia. Agora, de repente, virou o pai do ano? Eu cometi um erro terrível, mas agora estou tentando corrigir. Erro? O erro foi se envolver com uma funcionária em primeiro lugar, mas isso já passou. Por que você não consegue simplesmente esquecer? Esquecer. Como se Sofia fosse um episódio inconveniente da minha vida que podia ser arquivado em alguma gaveta mental. Porque ela é incrível. Sofia é uma criança incrível, inteligente, corajosa, e eu perdi 5 anos da vida dela por pura estupidez. Uma criança doente que vai custar uma fortuna em tratamentos pelo resto da vida. Fernanda rebateu com uma crueldade que me deixou sem palavras. O que você acabou de dizer? A verdade. Uma verdade que você não quer encarar. Essa criança vai ser um fardo financeiro e emocional pelo resto da sua vida, e da minha também, por tabela. Fernanda, ela tem 5 anos, é minha filha. E daí? Você acha que eu vou fingir que está tudo bem? Que vou aceitar de braços abertos uma criança que não é minha, com problemas de saúde, de uma mulher que você traiu nosso casamento? A máscara finalmente havia caído. Durante meses eu havia me convencido de que Fernanda só precisava de tempo para entender. Mas a verdade era que ela simplesmente não queria entender. Para ela, Sofia era uma inconveniência que ameaçava nosso estilo de vida perfeito. Sofia quer conhecer você, eu disse simplesmente. E eu não quero conhecer ela. Por quê? Porque não é minha responsabilidade limpar a bagunça que você fez antes de me conhecer. Não é bagunça, é minha filha. Para mim, é a mesma coisa. Naquele momento, olhando para a mulher com quem havia me casado, percebi que nunca a havia conhecido de verdade. Ou talvez, ela nunca havia me conhecido também. Porque o homem que se apaixonou por Sofia em questão de meses era muito diferente do homem que havia se casado com Fernanda. Fernanda, se você não consegue aceitar Sofia, então não consegue aceitar quem eu me tornei. Você não se tornou nada. Você está tendo uma crise de meia-idade. Vai passar. Não vai passar. Sofia é minha filha e sempre será. E eu sempre vou estar presente na vida dela. Fernanda me olhou como se eu fosse um estranho. Então, talvez a gente tenha que repensar nosso casamento. As palavras saíram da boca dela com uma frieza que me surpreendeu. Não havia dor, não havia luta. Era como se ela estivesse simplesmente se desfazendo de um investimento que não estava dando o retorno esperado. Talvez mesmo, concordei. Aquela noite, dormi no quarto de hóspedes pela primeira vez desde que nos casamos. Mas não foi uma decisão dramática ou carregada de emoção. Foi simplesmente o reconhecimento de que nosso casamento havia sido construído sobre bases muito superficiais para sobreviver a uma transformação real. No sábado seguinte,
cheguei na casa de Ana com uma proposta diferente. Que tal se, em vez de levar a Fernanda para conhecer Sofia, eu leve Sofia para conhecer o mundo onde eu moro? Ana me olhou desconfiada. O que você quer dizer? Quero levar ela para almoçar num restaurante legal. Quero mostrar para ela que existem outros lugares além desta vizinhança. Quero que ela veja possibilidades. E Fernanda? Fernanda e eu estamos tendo algumas dificuldades. Ana estudou meu rosto por um momento. Dificuldades sobre Sofia? Entre outras coisas. Sofia, vem aqui um minutinho. Ana chamou nossa filha, que estava assistindo desenhos. Sim, mamãe. O papai quer te levar para almoçar num lugar especial. Você gostaria? Sofia praticamente saltou de alegria. Sério? Só nós dois? Só nós dois, confirmei. Num restaurante bem bonito, onde a gente pode conversar e você pode me contar todos os seus planos para o futuro. Posso escolher a roupa? Pode escolher a roupa mais bonita que você tiver. Sofia correu para o quarto e voltou 15 minutos depois, usando um vestidinho azul, que claramente era sua roupa de domingo, sapatilhas brancas e uma tiara com flores. Estava radiante, como se fosse para uma festa. Como eu estou? Ela perguntou, girando para mostrar o conjunto. Você está linda, a menina mais bonita de todo São Paulo. Ana nos acompanhou até o carro, mas antes de Sofia entrar, me puxou de lado. Escuta bem, ela disse em voz baixa. Esta menina está se vestindo como princesa, porque para ela este é o dia mais especial da vida dela. Não decepciona ela. Eu jamais decepcionaria Sofia. Você já decepcionou antes, por 5 anos. A lembrança era justa e necessária. Não vou decepcionar novamente. Prometo. Levei Sofia para um restaurante nos Jardins, o mesmo tipo de lugar onde eu costumava fazer reuniões de negócios. O maître nos recebeu com aquela educação profissional típica de locais caros, mas percebi alguns olhares curiosos direcionados ao respirador de Sofia. Sofia, por outro lado, estava completamente deslumbrada. Papai, é aqui que você sempre come? Ela perguntou, olhando ao redor com os olhos arregalados. Às vezes. Você gostou? É muito bonito e tem guardanapos de pano. A empolgação dela com detalhes que para mim eram banais me fez ver aquele lugar com outros olhos. As toalhas brancas, os talheres pesados, as flores frescas em cada mesa. Tudo era novidade para uma criança acostumada a comer em casa ou na lanchonete da escola. Durante o almoço, Sofia me contou seus sonhos com uma seriedade adorável. Queria ser médica, viajar para outros países, aprender a nadar mesmo com o respirador, ter um cachorro quando crescesse. Sabe o que eu mais quero, papai? Ela disse, enquanto comia seu macarrão com molho de tomate. O que, meu amor? Eu quero que você e a mamãe sejam amigos, tipo amigos de verdade, sem ficar brigando ou ficando tristes quando estão juntos. A observação de Sofia me surpreendeu. Eu pensava que Ana e eu escondíamos bem nossas tensões, mas Sofia era mais perceptiva do que imaginávamos. A mamãe e eu estamos aprendendo a ser amigos, respondi honestamente. E sua esposa? Ela vai aprender também? A pergunta que eu vinha evitando. Olhei para minha filha, tão esperançosa, tão aberta para amar e ser amada, e soube que chegara o momento da verdade absoluta. Sofia, às vezes os adultos tomam decisões que são difíceis de explicar. A Fernanda, ela não está pronta para conhecer você agora. É por causa do meu respirador? Não, meu amor, não tem nada a ver com você. É porque ela ainda não entende que você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Sofia pensou sobre isso enquanto mastigava. Então ela não é muito inteligente. A simplicidade da observação me fez rir pela primeira vez em semanas. Talvez não seja mesmo. Papai, posso te fazer uma pergunta? Qualquer pergunta. Você é feliz quando está comigo? A pergunta me pegou completamente de surpresa pela profundidade. Sofia estava questionando algo que eu mesmo ainda estava descobrindo. Sim, respondi sem hesitar. Quando estou com você, sou mais feliz do que jamais fui em toda a minha vida. Então, por que você não vem morar com a gente? A pergunta que eu sabia que viria mais cedo ou mais tarde,
Sofia estava propondo a solução mais simples para um problema complexo. Porque as coisas dos adultos são complicadas, meu amor, mas isso não significa que eu te amo menos. Se você me ama mesmo, você sempre vai estar aqui. Sempre. Não importa o que aconteça, eu sempre vou estar aqui para você. Promete? Prometo. Sofia sorriu e voltou a comer, claramente satisfeita com minha resposta. Mas para mim, aquela promessa significava muito mais do que ela podia imaginar. Era o compromisso de colocar minha filha em primeiro lugar, acontecesse o que acontecesse. Na volta para casa, Sofia dormiu no carro, cansada, mas feliz. Quando cheguei na casa de Ana, carreguei Sofia nos braços até o apartamento, tomando cuidado com os tubos do respirador. Como foi? Ana perguntou enquanto eu deitava Sofia no sofá. Perfeito. Ela é incrível, Ana. Inteligente, observadora, engraçada. Você fez um trabalho incrível criando ela. A gente fez um trabalho incrível. Ana corrigiu suavemente. Ela tem características suas também. Era a primeira vez que Ana reconhecia minha contribuição genética de forma positiva. Ana, eu preciso te contar uma coisa. Fernanda e eu vamos nos separar. Ana não demonstrou surpresa. Por causa de Sofia? Por causa de quem eu me tornei. Sofia me ajudou a perceber que o homem que se casou com Fernanda não existe mais. Talvez nunca tenha existido de verdade. E você tem certeza dessa decisão? Absoluta. Sofia me fez uma pergunta hoje que mudou tudo. Ela perguntou se eu era feliz quando estava com ela. E você é? Mais feliz do que jamais imaginei ser possível. E percebi que quero construir uma vida ao redor dessa felicidade. Ana me olhou por um longo momento, como se estivesse vendo algo em mim que não havia notado antes. Sabe o que é mais incrível? Ela disse finalmente. O quê? Sofia te transformou no homem que eu sempre acreditei que você podia ser. 5 anos atrás, mesmo magoada, mesmo rejeitada, uma parte de mim acreditava que você tinha potencial para ser melhor. Que no fundo você era melhor. E agora? Agora eu sei que tinha razão. Foi nesse momento que percebi que algo havia mudado entre Ana e eu também. Não era amor romântico. Muito tempo havia se passado e muita dor havia acontecido para isso. Mas era algo mais profundo e duradouro. Respeito mútuo e uma parceria genuína no que realmente importava: criar Sofia. Ana, eu quero ser o melhor pai possível para Sofia e sei que só consigo fazer isso com sua ajuda. Você já está sendo, ela disse simplesmente. E Sofia sabe disso. Naquela noite, dirigindo de volta para minha mansão, que em breve deixaria de ser minha casa, entendi finalmente o que havia acontecido comigo. Sofia não havia me mudado. Ela havia me revelado. Revelado quem eu realmente era, quando tirava todas as camadas de superficialidade, ambição e medo. Eu era um pai. Um pai que havia chegado 5 anos atrasado, mas que tinha o resto da vida para compensar esse atraso. E pela primeira vez em anos, isso era mais que suficiente para me fazer sentir completo. 6 meses depois, eu estava morando num apartamento próximo ao de Ana e Sofia. Todo dia, depois do trabalho, passava algumas horas com minha filha. Ajudava com lição de casa, participava das consultas médicas, aprendia a trocar filtros do respirador. Sofia estava crescendo forte e determinada. Seus pulmões haviam melhorado ligeiramente. Ainda precisava do respirador, mas por menos horas por dia. Mais importante, ela estava feliz. Tinha 2 pais presentes, uma rotina estável e sabia que era amada incondicionalmente. Na escola, Sofia se tornou uma embaixadora informal para outras crianças com necessidades especiais. Ensinava aos colegas que diferente pode ser maravilhoso, usando as palavras que Ana havia plantado nela anos antes. E eu finalmente entendi que a redenção não vem de grandes gestos ou discursos emocionados. Vem da presença constante, do amor demonstrado em pequenos atos diários, da escolha de colocar o que realmente importa em primeiro lugar. Sofia me ensinou que quem despreza uma vida não passa a vida tentando merecer perdão. Passa a vida aprendendo a amar sem condições. E no final isso é a única coisa que realmente importa. Porque o amor de uma criança especial não se conquista, se merece.
E eu passei o resto da minha vida tentando continuar merecendo o amor da menina que me transformou de um homem vazio num pai de verdade. Papai, Sofia me disse numa noite antes de dormir, obrigada por ter voltado. Obrigada a você por ter me esperado, respondi. E era verdade. Ela havia esperado. E eu finalmente havia chegado em casa.